Mano, a torcida do Corinthians deu um apoio total pro Yuri Alberto. Vamos dar uma olhada. Aí na hora do pênalti, a torcida pedindo pra ele cobrar, né? Muito legal essa atitude da torcida, né? Mas o que aconteceu no pênalti? Porque a Arena gritava pelo seu nome, né? Você até olha para a confiança, a força que eles me deram aí, mas já tinha sido acordado lá no vestiário. O professor Dorival definiu que eu não seria o batedor nessa partida. Eu apenas respeitei a decisão dele. Então é continuar trabalhando para que eu possa voltar a ser o primeiro batedor de pênalti e que não aconteça novamente o que aconteceu, porque foi o primeiro tempo muito difícil no jogo passado. Acho que vale falar um pouquinho, porque durante a semana eu não toquei no assunto, foi uma semana um pouco delicada para mim. Tiveram algumas outras jogadas após o pênalti ali, e após esse pênalti minha cabeça virou uma montanha-russa durante o jogo ali. Graças a Deus no intervalo eu pude voltar, fiz a minha oração. Cara, e realmente deu pra perceber que fez uma montanha-russa no psicológico dele ali, porque ele errou uns gols que ele não perde, né? E Deus me abençoou com um gol logo no início do segundo tempo e tirando esse caminhão das costas. Então, feliz de estar podendo marcar novamente aqui na Arena e chegar a esses grandes números. Eu imagino, mas uma pergunta que o corintiano quer saber também. Cavadinha nunca mais ou de repente? Não, cara, acho que foi uma decisão ali que se eu acertasse seria muito boa, mas infelizmente no momento que eu fui bater na bola ali, eu vi que ele acabou não caindo e meu pé meio que deu uma bombeada, tipo, pô, deu merda, sabe? Mas vamos trabalhar para no próximo eu possa converter em gol novamente. Acho que o Yuri é um dos nossos batedores. Acho que a nossa equipe tem diversos jogadores que treinam as penalidades antes das partidas. O Yuri passou por um momento difícil que a gente tentou preservar ele ao máximo. Eu acho que já estava definido isso, mas desde de antemão eu já aviso que o Yuri é um dos cobradores da nossa equipe. Ele tem a confiança do nosso grupo, que eu acho que é o principal, e tem a confiança da torcida, como você mesmo comentou, a torcida pediu para ele bater. Então isso que é o mais importante, acho que os jogadores têm confiança para fazer as ações. Já era uma coisa pré-determinada nesse momento, mas acho que tenho certeza que logo em breve o Yuri vai voltar a bater os pênaltis e vai voltar a converter para a nossa equipe. Cara, eu acho também o Maicon um excelente cobrador de pênalti. Se eu não me engano, ele só errou um pênalti que ele bateu pelo Corinthians. Então, pra mim, ele deveria ser o principal, o Yuri o segundo, depois o Memphis. Enfim, tem bons cobradores, né? Só não pode errar do jeito que o Yuri Alberto errou. Não me surpreende porque a fiel torcida é isso. Acho que já vi diversas situações que aconteceram isso. O Yuri é um jogador que se entrega 100% para nossa equipe, sempre faz questão de se empenhar ao máximo para a nossa equipe. Pode ver tanto de jogos que ele joga, o tanto de empenho que ele tem, as recuperações que ele tem fisicamente muito boa para tentar nos ajudar ao máximo. O Yuri merece esse apoio. Acho que é um jogador que errou, de fato, reconheceu o erro. E a gente tem que dar total apoio para que ele consiga recuperar a confiança. E hoje foi um jogo que ele participou dos 3 gols praticamente. Então é um jogador que é muito importante para nós e nós ficamos muito felizes que ele conseguiu dar essa volta por cima muito rápido. Com relação ao Yuri, obviamente no jogo do Flamengo teve a situação com o pênalti dele ali, mas o Yuri, se pela partida que ele fez, se ele consegue entregar de repente 2 gols ali, no primeiro tempo seria pouco pela partida que ele vinha fazendo. Então eu prefiro valorizar que após ele ter perdido o pênalti, ele ainda conseguiu se reconstruir dentro da partida e gerando outras possibilidades de gol para nós, atacando muita profundidade, gerando muita dificuldade tanto para Léo Ortiz como para Léo Pereira. Então, assim, talvez se ele tivesse tido a eficiência que hoje o nosso time teve, a gente estaria avaliando a partida dele independente do pênalti perdido, a gente estaria avaliando a partida dele hoje de uma outra maneira. Então, internamente, a gente conversou bastante com ele, como a gente conversa com todos os atletas, para que ele tivesse cabeça boa, que logo na frente aí teriam outras oportunidades para que ele se redimisse do acontecido ali. Já estava decidido. O Yuri, depois do jogo, deu uma entrevista, até questionando, né? Questionado, né? Poxa, o torcedor pediu para você bater. E ele falou, já estava decidido que eu não ia bater, foi uma decisão do técnico e eu respeitei. Cabe a mim trabalhar para voltar a ser o primeiro batedor. Então, assim, talvez até ele quisesse bater o pênalti para, sei lá, apagar aquela imagem do que aconteceu, mas o Dorival já tratou de definir. E assim, o Dorival também foi cobrado por uma falta de comando, na medida em que o Memphis já tinha dado uma cavadinha nesse Campeonato Brasileiro contra o Mirassol e errado. Depois vai o Yuri e bate de cavadinha de novo.
E muita gente questionou, né? Poxa vida, proíbe a cavadinha, né? Porque ainda mais quando tá 0-0. Eu sei que é um recurso, mas muita gente criticou o comando do Dorival e ele tratou de resolver que o Yuri não iria bater o pênalti. E assim, é claro que é uma decisão ali da responsabilidade do atacante, mas eu entendi o Dorival fazer isso, porque ele tira a pressão, né? Tipo assim. Cara, e se o Yuri errasse o pênalti de ontem, ia ficar pior ainda a situação dele, né? Não dá pra saber se ele ia acertar ou se ele ia errar. Então, na minha opinião, o Dorival fez o certo. Cara, vamos preservar um pouquinho, porque se ele perde mais uma vez, independentemente da forma, ele perdia o jogador no jogo. E olha que o Yuri tem uma força mental muito grande, a gente sabe, mas era muito difícil dele retomar ali se ele perde de novo, né, um pênalti em casa, quando tá 0-0 contra uma equipe que até pouco tempo atrás estava no G4, né, que disputa as primeiras posições do campeonato. É impressionante a capacidade que os jogadores do Corinthians e também a sua comissão técnica estão tendo para separar o péssimo momento administrativo que o clube vive, as circunstâncias terríveis a cada semana, uma nova notícia de dívida, de penhora, transfer ban. Não vem uma notícia boa fora de campo do Corinthians. A boa notícia no Corinthians, ela está resumida dentro de campo, o que acontece durante um jogo. É verdade que o Corinthians em alguns momentos tem oscilado, mas não há dúvida. Essa vitória para cima do Mirassol por 3-0, que é a grande sensação do Campeonato Brasileiro, mostra uma capacidade incrível de superar todas as dificuldades que o time tem enfrentado enquanto clube, enquanto associação. Cara, e se pegar os últimos 3 partidas do Corinthians contra o Flamengo, o Corinthians jogou muito bem. Pra mim foi superior a primeira parte inteira do Flamengo, que é o time mais rico do Brasil, né? E no segundo tempo o time cansou, que é algo normal e não tem peças no banco de reservas. E contra o Internacional jogou a partida inteira melhor que o Internacional e ainda foi roubado ali no final. O árbitro deu um pênalti inexistente, mas foi 2 pontos que o Corinthians deixou de ganhar por conta da arbitragem. E nesse jogo contra o Mirassol novamente, o Corinthians foi totalmente superior. Não tem reforços, jogadores vivendo momentos difíceis com contusões, com lesões, e a gente vê um Corinthians alheio a tudo isso. Existem 2 Corinthians nesse momento. O Corinthians que joga a bola dentro de campo, está tentando encontrar um caminho e superar todas as dificuldades que aparecem. E um Corinthians fora de campo, que a cada dia ele parece pior, cada dia ele traz a impressão para o torcedor que as coisas em nenhum momento vão se resolver, pois a cada nova notícia surge algo ruim na parte administrativa do Corinthians. Mas o que está salvando essa história toda é o bom desempenho dentro de campo que o time está mostrando. Enfim, rapaziada, aí o pessoal falando um pouco sobre o Yuri Alberto, sobre a torcida apoiar ele também. É por isso que realmente a fiel torcida tá sempre apoiando, pediu pra ele bater o pênalti, mas o Dorival Júnior pra mim fez a escolha mais sábia ali, que foi preservar o jogador, porque se ele perde o pênalti realmente fica um clima feio pra ele, fica um clima difícil pro jogador. Eu acho que psicologicamente ele pode ser bastante abalado, pode não, com certeza ele se sentiria bastante abalado se ele perdesse o pênalti de ontem, e eu acho que foi uma decisão certa colocar o Maicon. Se eu não me engano, o Maicon só tem um erro de pênalti em todos os pênaltis que ele bateu pelo Corinthians, ele é um ótimo cobrador, então eu acho que daqui pra frente, provavelmente ele vai ser o cobrador principal. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!